Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o governo de Temer, do Temer. Ele iniciou, né, como eu já falei do impeachment, ele iniciou quando Dilma foi afastada temporariamente do cargo. Não foi quando o impeachment terminou, foi quando ele basicamente iniciou. Então, ele entrou em maio de 2016 e aí ele fez um pronunciamento bem pomposo, bem bonito, e ele dizia algumas coisas que eu anotei aqui. Ele queria aumentar a economia, ele queria reduzir as taxas de juros, a queda da inflação e o equilíbrio das contas públicas. Spoiler, ele não conseguiu nada. Só uma coisa, que foi a queda dos juros, mas em compensação a inflação foi lá para cima. Então, ele não reduziu a economia, ele não aumentou a economia, ele não fez nada assim que foi bom pro povo. A popularidade dele chegou a ser de 6%, então foi a pior popularidade de um presidente da República do Brasil. O povo não gostava dele. E um dos marcos dele foi que ele queria fazer uma reforma trabalhista. Ele mudou ainda umas 100 cláusulas das leis trabalhistas. Foi pro lado bom? Não, foi pro lado ruim, porque o que ele alterou favorecia o empregador e não o empregado. Então, era insegurança pro empregado. As leis que ele mudou, né? Ele não favoreceu a classe que realmente precisava. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Nesses 2 anos de governo, foi pouco tempo, mas ele foi investigado. Tipo, por crime contra a justiça e também envolvimento com esses desvios da Petrobras. Então aí eu deixo uma dúvida, né? Se a Dilma foi impeachmentada com coisas que basicamente tem a ver, né, com isso, que foi coisa da Petrobras, coisas de responsabilidade, por que Temer também não teve esse mesmo fim? Foram coisas tão perto, né? Porque foram coisas entre 4 anos, tudo aconteceu nesses 4 anos. Então, se com Dilma aconteceu, por que com ele não aconteceu, né? É uma dúvida muito clara, né? É claro que é porque ele tinha o apoio dos deputados do Congresso Nacional e Dilma não tinha. É a minha opinião, eu não gosto dele, acho que vocês perceberam, e é isso aí. Quando eu falo assim de popularidade no governo, eu tô dizendo que é assim, quando a gente pensa em governo, mesmo sendo uma coisa ruim, agora atualmente, Jair Bolsonaro, a gente conhece muito dele, o povo fala muito do governo, querendo ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Só que no tempo de Temer, era tipo como se fosse uma coisa esquecida, ninguém ligava para governo, ninguém falava meio que isso. Então foi que 2 anos que ele não tinha a cara de presidente da república, então quando ele aparecia, ninguém nem ligava na televisão. Então foi meio que uns 2 anos, assim, que fizeram efeito de nada. Se ele fez alguma coisa, ninguém ligou mesmo. Então, não tem muito o que falar do governo Temer, foi 2 anos. Isso que ele tentou mudar, como eu falei aqui, a maioria das coisas ele não conseguiu. A inflação subiu muito, o desemprego acho que foi de 11% a 13,7%. Então eu queria dizer que 13,7, né, claro. Milhões de brasileiros estavam desempregados, subiu bastante. Nisso da economia também não foi funcionado só a queda dos juros, mas os juros e a inflação andam assim. Se os dois estão bons, tudo bem, mas não tá bom e não tá ruim, é a mesma coisa nada, foi o que ele fez. Então, não se viu quase nada. O Brasil, quando acabou o governo dele, acabou totalmente destroçado, né? O que já estava ruim piorou muito mais. Não que eu seja, né? Minha opinião é contra, mas eu tentei falar da melhor forma possível e foi ruim. Então, se eu falasse ruim, era pior. Então, foi isso o governo de Temer. Muito obrigada, Temer, por não ter feito nada.